Nos primeiros vídeos dessa série sobre Hipátia de Alexandria, que a gente está fazendo aqui no canal, a gente já começou a colocar alguns elementos mais básicos sobre a vida dela, falamos também sobre a cidade de Alexandria mais especificamente, e nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a filosofia de Hipátia propriamente dita, né? Que a gente disse lá no primeiro vídeo que Hipátia tinha uma relação com temas como a matemática, a astronomia e tal, mas ainda não ficou muito claro como é que essas coisas se articulavam com a filosofia de uma forma geral, né? Hipátia era uma filósofa ou era uma cientista, né? Ou eram as duas coisas? Qual que era a relação entre a filosofia e as ciências, por exemplo, na antiguidade e na doutrina específica de Hipátia, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre isso nesse vídeo, e para isso a gente tem que considerar principalmente três questões, que é, primeiro, o que que era a filosofia antiga? Segundo, qual doutrina ou qual corrente filosófica a Hipátia seguia ou representava no seu tempo? E também com essa questão também que eu já antecipei, que é como as ciências e a filosofia se relacionavam. E para a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu queria trazer essa definição aqui que o Pierre Hadot faz sobre o que é a filosofia antiga. Tem até um livro dele que chama O que é a filosofia antiga, mas esse texto específico aqui está em outro, que é a filosofia como forma de vida, que de certa forma responde à pergunta que é o título do outro livro, né? Mas enfim, o Pierre Hadot ele define a filosofia antiga da seguinte forma: a filosofia antiga era um exercício do pensamento, da vontade e da totalidade do ser, cujo objetivo era atingir um estado praticamente inacessível à humanidade, a sabedoria. A filosofia era um método para o progresso espiritual que exigia uma conversão e uma transformação radical do modo de ser do indivíduo. Então a gente tem muitas vezes a tendência de observar a filosofia em qualquer tempo histórico como se fosse uma atividade exclusivamente do discurso, das ideias, mas o Pierre Hadot nessa definição traz de forma muito clara esse aspecto que é fundamental para entender o fenômeno da filosofia antiga, nesse contexto greco-romano, do qual Hipátia participa, que é o fato da filosofia antiga ser uma forma de vida, uma forma de ser. A filosofia ela engloba todos os aspectos que vão da ética ao culto dos deuses, inclusive, à compreensão do universo, do cosmos e todas as coisas, né? Então, a filosofia antiga tem essa característica totalizante, né? E realmente exige, como o Pierre Hadot fala aqui, uma conversão. Então, uma característica que a gente vai observar nas correntes filosóficas, nas escolas filosóficas dos tempos de Hipátia, é que as escolas filosóficas são, de certa forma, comunidades. Mais do que escolas onde se vai, aprende uma coisa e volta para casa, a escola filosófica, você pertence a ela. É um espaço para que você desenvolva a totalidade do seu ser comunitariamente, junto com outras pessoas que também fizeram essa opção de vida, né? Isso é muito forte entre os pitagóricos, por exemplo, que tinham uma dieta específica, comiam algumas coisas, deixavam de comer outras, faziam certos tipos de atividades, deixavam de fazer outras, né? Isso era comum também na academia de Platão, no Liceu de Aristóteles. Isso perpassa todas as escolas antigas, né, de filosofia. Eram realmente quase que uma coisa que se aproxima muito às comunidades religiosas também, de certa forma, né? Eu até coloquei aqui, meio provocativamente, essa imagem para representar uma escola filosófica, porque realmente as pessoas nas escolas filosóficas existia um momento ali de partilhar a comida também, né, de sentar-se numa mesa comum, enfim, esse sentimento de comunidade, de partilhar não só ideias, mas a vida e um modo de ser é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto que é fundamental entender quanto à filosofia antiga. E para ilustrar um pouco até isso, essa questão dessa totalidade essa convivência, essa dependência do discurso filosófico na forma de viver, eu trouxe essa citação aqui de Epiteto, né, que é um filósofo estoico, que diz o seguinte no seu manual: quando me pedem para comentar os textos de Crisipo, que é outro filósofo estoico grego, não me gabo. Em vez disso, enrubeço, né, fico até envergonhado se não posso exibir uma conduta que se assemelhe aos seus ensinamentos e que esteja de acordo com eles. Então, para o Epiteto aqui é claríssima essa relação e essa dependência da doutrina e da vivência da doutrina. A filosofia não é só pensar, mas é viver conforme se pensa, né?
Outra citação, e agora de um aluno de Hipátio de Alexandria, né, que eu coloquei aqui, é que ele manda, esse aluno de Hipátio de Alexandria, que é Sinésio de Cirene, ele manda uma carta para, ele manda uma série de cartas para Hipátio, que inclusive são algumas das nossas principais fontes para conhecer a vida de Hipátio. Mas o Sinésio, em uma das cartas, ele diz o seguinte a Hipátio, né? Acamado, eu ditei esta carta que recebes enquanto está saudável. Ó mãe, irmã e mestra e benfeitora de todas as coisas. Então, Sinésio chama Hipátio de mãe e irmã. Não, isso é muito, eu acho, ilustrativo dessa questão de que Hipátio, para ele, não é só uma pessoa que ele encontra na escola, por assim dizer, né? E claro que o Sinésio era adulto, os alunos de Hipátio eram todos adultos. É, mas ela não é uma pessoa que se encontra na universidade e depois segue sua vida, mas não, é uma pessoa com a qual você compartilha as suas experiências. Esse Sinésio pede uma série de conselhos para diversas situações da vida para Hipátia, questões relacionadas à herança, a problemas legais, né? Então essas pessoas estão de fato conectadas, amarradas nessa irmandade que é a comunidade filosófica, né, outra citação de de Cirene, ele diz o seguinte, né, já que nós, ele está se referindo aqui a outros alunos de Hipátio, ele está escrevendo para outro aluno de Hipátio que é Herculano. Ele diz aqui, já que nós, alunos de Hipátio, vivemos a vida do intelecto, estamos unidos por uma lei divina que exige que honremos uns aos outros. Então, de novo, essa questão do pertencimento à comunidade filosófica é um compartilhamento da vida, né? Isso é muito importante. E isso resulta também numa questão que é que, se existe uma dependência entre o discurso filosófico e a vivência desse discurso, era pressuposto que os filósofos fossem todos virtuosos. E a virtude do filósofo seria, inclusive, evidência da virtude do seu sistema filosófico, das suas ideias. Então, quando a gente pega os documentos mais antigos sobre Hipátia, geralmente esses textos falam muito sobre a virtude de Hipátia, como ela era justa, como ela era calma, né? Tinha lá a virtude da temperança, manteve-se virgem durante toda a vida, que para esse contexto era virtuoso, né? Então, os escritos sobre os filósofos e as filósofas, né, nesse contexto, são praticamente hagiográficos, né? É quase que a escrita de vida de santos. E isso não deve parecer estranho a partir do momento em que se compreende isso que eu estou falando, que é o fato de que a filosofia antiga era algo profundamente relacionado ao modo de ser, né? Então, se você era uma pessoa que não era virtuosa, era impossível levar a sério os seus ensinamentos filosóficos, né? É, e aqui só mais uma última citação a esse respeito, que é uma citação de Plotino, que vai dizer o seguinte, né? Quando se diz Deus sem praticar verdadeiramente a virtude, Deus não passa de uma palavra. De novo, explicitando essa questão de que a verdade do discurso, a validade, a pertinência, a relevância do discurso carece necessariamente desse suporte que é a própria vida, né? E aí eu trouxe o Plotino aqui só para fazer uma conexão com outra questão, que é que uma fonte antiga que a gente tem, que é Sócrates Escolástico, diz que Hipátia era uma seguidora de Plotino, era uma continuadora da tradição de Platão e Plotino, né? Então a gente já parte aqui para a segunda pergunta, que é qual dessas formas de vida, qual dessas filosofias antigas que Hipátia seguia e representava, né? E a resposta, então, que esse Sócrates escolástico, que é um dos autores mais antigos, uma das fontes mais antigas que a gente tem sobre Hipátia, oferece, é que ela era seguidora de Plotino e, portanto, uma filósofa neoplatônica. Mas o que é exatamente essa filosofia neoplatônica, né, essa filosofia de Plotino? De uma forma bem básica, o Plotino ele tinha uma concepção da realidade bastante hierarquizada. A realidade que a gente percebe pelos sentidos, o mundo que a gente vive e observa, ele é, na verdade, uma sombra, praticamente, uma aparência bastante ilusória, já imperfeita, de algo que é mais real e que subjaz essa nossa experiência, né? Que é a base, a arqué, o princípio, o fundamento da realidade, que é chamado no neoplatonismo, né, de o um, ou a totalidade, a unidade, que é a perfeição, é indivisível, eterno, etc. E esse princípio da realidade perfeito, ele emana um segundo princípio, que é o intelecto, que emana um terceiro princípio, que é a alma,
E a alma tem como expressões particulares as almas particulares, por exemplo, a minha alma, a alma de cada uma das pessoas, e, portanto, nós, seres humanos, estamos ligados com o um. Nós temos uma ligação, nós procedemos, é a nossa origem, né? E, ao mesmo tempo, para Plotino e para a filosofia neoplatônica, esse um, esse absoluto, é também não só a nossa origem, mas o nosso destino. Filosoficamente, o projeto de Plotino é uma espécie de escalada do mundo imperfeito que nós observamos, das compreensões equivocadas que nós temos, para a realidade, ela mesma em seu estado perfeito, né? Sair desse conhecimento do mundo sensível para um conhecimento teórico ou conhecimento contemplativo, que é observar a realidade em si mesma, né? Sem ilusões ou sem preconceitos, sem equívocos, né? É como se esse princípio, né, o um, fosse assim a nascente do rio, que nela é absolutamente perfeita, e à medida que ele vai se espalhando, ele vai perdendo as características de pureza e de perfeição, vai se dividindo, né, vai deixando de ser único, portanto, vai se poluindo, né, e o nosso mundo sensível seria esse estado já poluído. O mundo que a gente percebe já é esse estado, essa dimensão mais poluída, imperfeita, múltipla, segmentada, mas continua estando ancorado nesse princípio perfeito que é o um, né? Então o Plotino tem essa ideia da anagogia, né, que é a escalada da vida perdida e distraída pela ilusão das coisas sensíveis, rumo a uma compreensão eterna, perfeita, etc., que essa unificação, até mística, né, com o um, com o princípio da realidade. Para tentar explicar mais um pouco isso, talvez um exemplo interessante seja que nós temos, por exemplo, no mundo sensível, duas maçãs, por exemplo, né? É possível conhecer a maçã, saber o que é uma maçã, etc. Mas esses objetos eles são imperfeitos, logicamente, né? Uma maçã é diferente da outra, a maçã vai apodrecer eventualmente, mas tem uma coisa que permanece aí, por exemplo, que é a ideia de maçã. A ideia de maçã é incorruptível. Então, ela está presente, ela forma o que é a maçã, mas a ideia de maçã em si não se corrompe, ela está numa dimensão superior da realidade, né, que é o mundo das formas, né, platonicamente, que está aqui contido no intelecto, no esquema de Plotino, né? Ou então, assim, o próprio número 2, a gente fala em duas maçãs, que são duas coisas que se perdem, mas a ideia de dois, a dualidade, é uma coisa que é parte da realidade e que não se corrompe, né? Como as duas maçãs específicas, essas expressões materiais da dualidade, vão acabar se corrompendo, né? Então, assim, para tentar esclarecer um pouco esse sistema que é bastante complicado, mas de qualquer forma que voltando para a própria Hipátia de Alexandria e tentando observar elementos de neoplatonismo na própria vida dela, a gente pode mencionar aqui uma história que é contada por várias fontes antigas sobre Hipátia, que é em que em determinado momento um aluno de Hipátia, durante uma das suas aulas, se levantou e declarou o seu amor a Hipátia, né? Falou que estava apaixonado por ela, que achava ela maravilhosa, etc. E aí Hipátia pegou ali, não sei se é na hora ou depois, o pano menstrual, né? Que se usava na época, né? Um pano ali para conter o fluxo menstrual, e ela pegou esse pano e deu para esse aluno dela. E esse aluno, obviamente, ficou chocado, né? E ela disse: É isso que você ama, algo que não é belo, dizendo aí que o objeto do amor do aluno estava equivocado, porque ele estava se apaixonando por uma coisa, que é a Hipátia, né? Pelo corpo de Hipátia, que é algo material, perecível, imperfeito, e na concepção neoplatônica, em algumas expressões, até de certa forma repugnante. Né? E que ele deveria aspirar não pelo corpo dela que ele achava bonito, mas pela beleza ela mesma, né, pela própria ideia de beleza. Isso era um ideal a se aspirar, era algo pelo que se apaixonar filosoficamente. Agora, o que que isso tudo tem a ver, entrando na terceira pergunta, sobre como é que as ciências se relacionavam com essa filosofia especificamente?
que tudo isso tem a ver com a astronomia e com a matemática, né? Acho que já dá para começar já dá para começar a perceber algumas relações possíveis, né? A astronomia, afinal de contas, é o estudo sistemático por meio da observação e da teorização, da reflexão em cima dessas observações, que revela regularidades no comportamento dos astros, por exemplo, né? É uma pessoa desatenta que só olha para, de repente olhou para cima e voltou a viver, ela não ela viu um monte de pontinho branco lá em cima, né, as estrelas, os planetas, etc. Mas ela não percebe, por exemplo, que uma determinada estrela daquelas, ou de um planeta daqueles, como por exemplo, sei lá, seria Vênus, segue uma trajetória constante e talvez até eterna, né? Com uma velocidade específica que é previsível, que é calculável. Então, a pessoa que não cultivou essa arte da astronomia, ela não consegue distinguir ali padrões, ela não consegue distinguir regularidades, simetrias, a geometria do universo, né? E a matemática também, da mesma forma o conhecimento da matemática ele revela também muitos padrões, é algo que parece eterno, né? É uma espécie de realidade que realmente subjaz a realidade que a gente percebe. Quando a gente olha para um triângulo, por exemplo, a gente não vê mesmo ocularmente, né, as relações que se estabelecem ali geometricamente. Mas quando a gente usa o intelecto para se debruçar sobre a geometria dos triângulos, a gente começa a perceber ali certas regularidades, possibilidades de cálculo de área, lado, ângulo, esse tipo de coisa, né? Então, o intelecto é realmente como se abrisse uma espécie de outro olho, um olho que enxerga uma realidade mais verdadeira, né? O estudo da matemática, né, melhor dizendo, e o da astronomia, seriam artes que nos ajudam a abrir essa percepção para essa dimensão mais verdadeira ainda da realidade do que aquela que a gente percebe pelos sentidos, né? Mas que revela maior constância, maior regularidade, maior ordem, né? Então, supostamente, inclusive, segundo dizem algumas fontes antigas, na Academia de Platão, no pórtico, né, na entrada da Academia de Platão, estaria escrito ali que ninguém ignorante em geometria esteja sob esse teto, né? Fazendo e dando essa pista, né, da importância da matemática, da geometria, da aritmética no próprio estudo da filosofia, né? Hoje mesmo, o estudo da lógica está muito relacionado à matemática, né? Mas assim, na antiguidade, claro, isso vai ter outra forma. E aí, voltando ao Sinésio de Cirene, para exemplificar com um dos alunos de Hipátia, o próprio Sinésio, nas cartas, ele vai dizer que a Hipátia suscitava os alunos por meio dos seus ensinamentos e do seu próprio exemplo, né, sempre muito importante essa questão da virtude pessoal e da vivência da doutrina, a extrair de si o olho enterrado em nós, né, são as palavras de Sinésio. Essa ideia de que realmente o ensino e o cultivo do intelecto e dessas artes, como a astronomia e a matemática, abrem uma nova percepção para uma nova dimensão da realidade, né? Enfim, ele chama isso também de o olho intelectual ou o luminoso filho da razão, que é, como eu coloquei aí, né, uma potência para acessar o mundo transcendente e se libertar das ilusões da matéria, né? Da aparência das coisas que os nossos sentidos nos permitem, né? O Sinésio também continua dizendo o seguinte, que a astronomia em si mesma é uma forma divina de conhecimento, um conhecimento que abre o caminho ascendente rumo à inefável teologia, né? Então aqui já começam a aparecer essas conexões também com campos que a gente costuma distinguir de forma muito forte, né? Muito aguda, mas que estavam todos muito bem conectados aqui na filosofia, certamente de Hipátia e também de muitos dos seus contemporâneos, que é justamente esse conhecimento que é obtido pelo cultivo do intelecto, que é aquele mais adequado para que a gente conheça a realidade de Deus, né? No vocabulário de Sinésio, que era cristão, ou do que seria o vocabulário, que é chamado também de Deus, no vocabulário de Plotino. E, finalmente, uma última citação aqui, que eu acho que deixa muito claro também tudo isso que a gente está falando, dessa integralidade ali da tarefa filosófica, que envolve o estudo desde a matemática, da astronomia, chegando à ética e à teologia, uma unificação mística com Deus e coisas desse tipo. A gente tem o Ptolomeu no tratado de astronomia matemática dele, que é o Almagesto, é um filósofo de Alexandria, como eu disse lá no primeiro vídeo dessa série, que Hipátia, inclusive, vai fazer uma edição dos trabalhos dele.
O Ptolomeu diz o seguinte: com respeito à conduta virtuosa em ações práticas e caráter, esta ciência, a astronomia matemática, pode acima de tudo fazer com que os homens vejam claramente. Perceba aqui, né, só nessa primeira frase, né? Com respeito à conduta virtuosa e às ações práticas e caráter, né? Então ele está falando de questões relacionadas à virtude, a questões relacionadas à ética. E ele diz que a ciência, né, a astronomia e a matemática pode trazer benefícios a esses aspectos, né? Fazendo com que as pessoas vejam claramente. E isso por quê? Porque esse estudo vai revelar a constância, a ordem, a simetria e a serenidade que são associadas ao divino, e assim ela vai tornar os seus seguidores, né, os estudiosos dessa ciência, amantes da beleza divina, habituando-os e reformando suas naturezas como que para um estado espiritual. Então aí tá tudo aí, né? O estudo da astronomia matemática é algo que muda a nossa percepção em relação à realidade. Essa mudança transforma a nossa própria forma de agir, de ser, transforma o nosso caráter, nos aproximando da beleza divina, né, e nos colocando num estado mais espiritual. É o que diz aí o Ptolomeu nesse tratado de astronomia matemática, né? Então, no contexto de Hipátia, a gente vê como que essas ciências, né, a astronomia e a matemática, se integravam ali num esquema maior, filosófico, que significava também um modo de vida, né? Então, fundamentalmente, tentando responder à pergunta inicial geral, né, do que Hipátia ensinava, basicamente, se a gente for seguir essas pistas, né, que a gente encontra na documentação antiga sobre Hipátia, a gente pode chegar à conclusão de que Hipátia basicamente ensinava ali um itinerário sistemático para a purificação da alma, né, e um retorno da mente ao um, ou a Deus, né, como queira interpretar, por meio da contemplação, né, da observação, da meditação filosófica e intelectual, né, lógica e matemática sobre a realidade, né, que por meio do cultivo ao intelecto, principalmente por meio das ciências como a astronomia e a matemática, a gente poderia abrir uma nova percepção para a realidade que nos permitisse nos reintegrar a essa própria realidade no seu estado mais perfeito, né? Certamente isso parece muito diferente de uma ideia de Hipátia como uma protocientista apenas, né? Alguém que tinha lá ideias sobre, por exemplo, o sistema solar ou coisa do tipo, que às vezes aparece aí na cultura pop, né? Como no filme Ágora, mas na verdade Hipátia estava engajado em algo muito maior, mais totalizante do que isso, o que era bastante normal ali no seu contexto e na história da filosofia antiga, né? Mas enfim, né, nos próximos vídeos a gente vai continuar então falando sobre outros aspectos relacionados à Hipátia, como por exemplo a questão das mulheres na filosofia antiga, o que levou exatamente ao assassinato de Hipátia, o legado que ela deixou. Então, se você se interessa por esse assunto e não é inscrito no canal, já se inscreva aí para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Então é isso, por enquanto é só. Valeu e até mais.